pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafa da DIO e estamos aqui mais uma vez para uma edição do Hard, que é o nosso quadro de lives, onde a gente traz aqui a história das pessoas que tiveram suas vidas transformadas através da tecnologia, com o apoio da DIO. E hoje a gente vai conhecer a história da Raíssa. A Raíssa começou lá no direito, lá na advocacia, teve uma história ali bem longa com o direito e ela vai trazer para a gente como foi essa transição de carreira, saindo do direito, começando em tecnologia. Então já vou chamar ela aqui para ela contar um pouco dessa história para a gente, já se apresentar. Raíssa, fala para nós. Quem é você? O que você faz? Né? Onde você está trabalhando nesse momento? Conta um pouco aí da sua história. Oi, gente, eu sou Raíssa Kramer, tenho 34 anos, sou casada, pernambucana de Olinda, sou mãe de pets e plantas, tenho 3 gatinhos, que são os meus xodós. Sou apaixonada por tecnologia e educação. Eu sou desenvolvedora full stack na Avanade, criadora de conteúdos digitais e estudante muito dedicada. Hoje, além de atuar como dev, também compartilho meus conhecimentos, né, nas redes sociais com outras pessoas, que assim como eu, né, começaram do zero na área tech. Perfeito. Eu adorei que a Raíssa, né, não se resumiu apenas ao profissional, ela contou ali um pouco de quem ela é, o âmbito familiar dela também, o que ela faz, as coisas que ela gosta. Muito obrigada, viu, Raíssa? E aí eu já queria que você compartilhasse com a gente como foi essa trajetória, como que você começou ali no direito, né? Você teve uma longa jornada no direito, então conta pra gente um pouco como era a sua vida antes dessa transição de carreira, né? O que que você fazia e o que que te fez dar esse passo corajoso aí na transição para a tecnologia? Sim, minha formação inicial é em direito. Eu cheguei até a fazer pós-graduação em comunicação em português jurídico, porque escrever é uma grande paixão que eu tenho. Eu atuei por 10 anos na área jurídica, né, desde estágio até trabalho também. Eu trabalhei tanto em sindicato como em escritório de advocacia, né, fazendo desde consultoria, atendimentos, audiências, acompanhamento processual, redação de peças, né, entrar com processo, com ações e tudo. Foi uma trajetória rica, né, que me trouxe muito aprendizado. E eu não mudaria uma vírgula do que eu vivi. Mas com o tempo eu comecei a não me identificar mais, senti que não era mais para mim, e senti que estava faltando algo diferente, algo que precisava mudar na minha vida. E aí veio a tecnologia, né, sempre presente na minha vida. Desde pequena eu fui aquela da família que resolvia tudo relacionado ao computador, né. "Ah, chama a Raíssa", me chamam até hoje de hacker, e eu não sou hacker, tá gente, pelo amor de Deus. Eu tive uma forte influência do meu tio, que já na década de 90 era analista de sistema, então eu tive contato muito cedo com computadores, com todas aquelas tecnologias antigas, né, dos maias, incas e astecas. Então, eu cheguei na adolescência já com isso muito forte em mim, cheguei a criar pequenos sites de HTML e CSS, bem simples, porque naquela época era tudo, assim, muito diferente do que é hoje, e brincava muito com programação, adorava, amava esse universo, mas naquela época a área de TI era muito diferente, tinha poucas oportunidades, poucas pessoas para a gente se inspirar, né, principalmente mulheres, e muito pouco espaço para mulheres, né. Então eu acabei optando por uma segunda opção que eu também era apaixonada, que era o direito. E anos depois, né, no direito, aí 10 anos já formada e com muita experiência, como eu falei, eu percebi que eu não me enxergava mais, né, dentro daquilo, eu olhava para o futuro, eu não me via mais fazendo aquilo, não estava mais fazendo sentido. Quando eu pensava no futuro, eu via, né, os passos que eu precisava dar para poder, enfim, alcançar coisas maiores, e era, assim, totalmente diverso ao que eu realmente queria. E aí teve o pós-pandemia, né, porque eu acho que para a maioria das pessoas, tudo foi depois da pandemia,
possível, antes de pandemia, pós-pandemia, né? As coisas realmente mudaram para muita gente. E aí eu decidi, né, atender esse segundo chamado mesmo da tecnologia, porque já teve vários chamados, mas eu não, né? Ai, não vou, mas o segundo não teve como recusar, né? Então eu recomecei, né? Eu recomecei com medo mesmo, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que poderia ter tomado na minha vida, né? E hoje eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, e com toda certeza quero fazer o que faço pro resto da minha vida. Perfeito. E, gente, assim, ó, mesmo que você ame algo, sempre vai dar medo, né, Raíssa? Assim, sempre vai dar medo. Mesmo que você decida e fale, não, eu vou fazer isso, realmente é o que eu quero, mesmo que você tenha essa certeza, ainda assim vai ter medo no meio do caminho, ainda assim vai ter aqueles momentos que você vai querer. Será? Tá mais confortável aqui? Deixa pra lá essa transição de carreira, deixa pra lá essa mudança, né? Não tá tão ruim assim essa zona de conforto, mas não desiste não, gente. Vai, enfrenta, vai ter os momentos de altos e baixos, vai ter o momento que você vai querer desistir, mas é importante manter ali a resiliência, o foco, né? E saber que quanto mais você persistir, quanto mais você batalhar ali, lutar, fazer por você, né, o resultado ele vem. Então, acreditem em si mesmo, até porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor só vão acreditar em nós mesmos quando elas verem os nossos resultados, né? Então, é importante a gente ter ali uma noção de que nós precisamos acreditar em nós mesmos e não desistirmos, tá? E Raíssa, como foi esse processo de começar do zero em uma nova área? Porque como você já mencionou, teve os momentos de medo, né? Teve os momentos ali de dúvidas, mas quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse caminho, né? O que você viu de barreira? Então, começar do zero não é fácil em nenhum momento da vida, assim, em nenhum lugar, em nenhum momento é fácil. Principalmente quando a gente vem de outra carreira, né? Isso aí também é muito difícil. Eu poderia chegar aqui e dizer que o maior desafio da minha vida foi aprender Java, mas calma, gente, não foi, tá? Teve coisas mais difíceis. Sério, juro. E eu acho que o maior desafio realmente, sem brincadeiras agora, foi enfrentar esse medo, né? Foi viver cada etapa do processo com o máximo de resiliência que eu poderia ter, né? E quebrar, né, todas essas crenças limitantes que vêm junto nesse combo. Então, a insegurança bate forte, as cobranças, o medo de não dar conta, de estar velha demais, de não conseguir aprender aquilo, né? Achar que aquilo ali é impossível de aprender. Tem também as críticas externas também, do tipo, ai, como é que você vai jogar sua carreira fora, seus cursos, etc. Você já construiu tudo isso, porque você vai jogar fora, né? Como se a gente de fato pudesse jogar tudo fora no lixo, né? Tudo que a gente viveu, né? Como se tudo aquilo tivesse sido invalidado, aquilo morreu para você. Mas quando na verdade, né, tudo que a gente viveu continua dentro da gente, né? É o que nos tornou o que somos e continua nos dando esse feeling, né, de experiência, né? A gente sempre vai fazer coisas com uma bagagem a mais, porque a gente já tem outras experiências diferentes, que também, nossa, agregam demais, contribuem demais. Sim, e no meu caso, também enfrentei, né, uma rotina puxada de estudos estudava por conta própria e conciliando com outras responsabilidades, porque quando eu transitei de carreira, já era adulta, né? Eu já tinha um monte de coisa, um monte de responsabilidade. Então, quando eu entrei na transição para TI, quando eu decidi, eu vou fazer isso, eu saí totalmente do direito, né? Eu não fiquei trabalhando no direito e fazendo a transição, né? Eu realmente decidi sair totalmente. Então, eu confesso que foi uma decisão difícil, né? Foi muito difícil viver isso. Eu acho que parece que eu sempre escolho o caminho mais difícil para a minha vida. Eu acho que, sei lá, eu gosto de desafios muito assim além. E eu fiquei, né, um tempo sem trabalhar, fiquei com pouca grana, tive que ter o suporte da minha família, que inclusive nem todos aprovavam as minhas decisões, muitos reprovavam, né? E apesar da gente ter às vezes o suporte financeiro, muitas vezes a gente não tem um suporte emocional, né? Que é muito importante, que é uma coisa fundamental para esse processo. Então ainda tem, né, esse plus, né, de medo, Sim. cobrança, dificuldade, tem essas questões, mas aí eu fui aprendendo, né, a ser resiliente com cada sentimento. Eu aprendi muito isso na terapia, que cada sentimento a gente tem que trabalhar
comum, né? Se tiver só aquele sentimento com calma, e a celebrar, né, as pequenas conquistas, manter a consistência, a persistência, né, a vontade de querer, de não desistir, mesmo nos dias difíceis, a gente tem que, olha, não vou desistir, é isso que eu quero, essa é a minha vida e é isso que eu vou fazer. Perfeito. E é um pouco do que a gente comentou anteriormente, né? A gente precisa acreditar em nós mesmos, porque as pessoas ao nosso redor, às vezes, só vão acreditar quando elas virem o resultado que a gente alcançou, né? Então, é importante a gente manter essa resiliência, esse foco. E aí, eu até queria aproveitar que você puxou esse gancho de você teve que estudar ali sozinha, né, na maioria das vezes, você foi autodidata, buscou o conhecimento por si só. E aí, como que foi que você encontrou a DIO nesse caminho, né? Como você conheceu a nossa plataforma? Como a DIO participou dessa sua transição de carreira, né? Como que foi esse apoio aí da DIO para você? Bom, a DIO foi tudo para mim, né? Foi um divisor de águas na minha trajetória. Eu conheci a plataforma através do Bootcamp do Santander, em 2023, né? É muito bacana que todo ano abre, né, o Bootcamp do Santander, eu acho muito legal. Inclusive, eu fiz essa bootcamp em específico era para Java e Angular, né? Então eu já fui dificultando minha vida daí, porque eu estava no começo e já fui aprendendo uma coisa muito difícil. Já começou se desafiando, né? Se colocando à prova. Não façam isso em casa, tá, gente? Eu tenho essa característica, mas existem coisas mais simples, mais fáceis, existe um processo mais tranquilo para aprender. Então eu lembro que eu me inscrevi na bootcamp e eu conhecia assim, eu já tinha ouvido falar, tem uma plataforma e tal, mas eu nunca tinha entrado, acessado, utilizado. E foi nessa bootcamp, né, que foi realizada na DIO, e aí eu conheci realmente, pude entrar, ver como era, né? E de cara, foi, nossa, parece que eu me encantei assim da primeira vista, com a proposta, né, da DIO de democratizar o acesso à educação tech. E eu acho que isso foi o que mais me motivou. Todas as oportunidades e cuidado que a plataforma tem com os estudantes, eh, com essa educação tech, com essa democratização, né? Toda essa, sabe, a plataforma sempre minuciosa para atender as pessoas, sempre com muitas oportunidades, com muitas coisas criativas lá dentro, transformando, né, uma comunidade de verdade, de pessoas que estão ali, né, para se ajudar. O conteúdo sempre de altíssima qualidade também, gratuito, acessível. Então eu me senti acolhida, né, ver pessoas com histórias parecidas com a minha, né, ali, né, que também me deu muitas forças para seguir, né, em frente com a minha trajetória. Eu acho muito importante, né, a gente se inspirar em pessoas. Eu fiz isso quando eu comecei, quando eu decidi para a TI, né, de que eu precisava pesquisar sobre tudo, sobre a área, sobre curso, sobre tudo, e acabei encontrando pessoas que já eram da TI, mulheres inclusive, e eu me inspirei, né, rapidamente, e isso é importante para a gente se inspirar, olha, eu quero Sim. conseguir isso. E, nossa, foi muito importante isso para mim. Depois da bootcamp, eu fiquei tão apaixonada pela plataforma, pelos métodos, pela comunidade, que eu acabei, né, assinando a DIO, né, e ela se transformou me transformou e se transformou no meu ponto de partida para tudo que eu quero aprender. Sempre que Legal. eu começo algo para estudar, eu começo meus estudos pela DIO. Sempre tem um curso lá sobre o que eu quero estudar. Então ela tem um papel tem, né, ainda um papel fundamental, né, essencial, né, para a minha transição de carreira, e sobretudo porque foi através dela, né, que ela me ajudou a ganhar o meu primeiro sim na área de tecnologia, né, então ela foi, assim, tudo para mim. Que legal. E, né, tem várias vertentes aí que a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, mas como foi receber esse sim? Como foi o momento que, né, a empresa... Então, Raíssa, você é a próxima contratada, você é a próxima, né, você é a nova integrante aqui do grupo Avanade. Como foi para você? Cara, foi surreal. Eu até hoje eu não tenho palavras, assim, para descrever, assim, o que eu senti, as emoções que eu senti e tudo. Quando eu recebi, né, a resposta da contratação, assim, que vem por e-mail, eu chorei, eu sorri, eu gritei, eu me expressei de todas as formas, né. Foi como se
todo o esforço que eu tivesse tido, assim, na minha trajetória, tivesse sido validado, reconhecido. Passa um filme na nossa cabeça, né? Então eu me lembrei todas as noites estudando, das dúvidas, das vezes que eu pensei em desistir, dos momentos que eu me senti perdida, porque a gente se sente muito perdida em muitos momentos, nossa, a gente fica totalmente perdida. E eu estava ali, Raíssa, sendo contratada como desenvolvedora, diante de tantos inscritos, porque foi muito inscrito, assim, foi muito concorrido. Tinham muitas vagas, assim, mas não se compara a quantidade de inscritos que tinha, e eu estava ali sendo escolhida, dei o meu melhor, né? Vivi aquilo intensamente, e é uma emoção que eu nunca vou esquecer. Quando eu retomo vídeos e fotos, uma nostalgia, assim, que nossa, não tem palavras, assim. Não, que legal. E, gente, assim, compartilhando com vocês, a Raíssa, ela fez um bootcamp da Avanade, né, que é específico ali, voltado para o programa de estágio da Avanade, que é o Decolotec, que é realizado aqui em parceria com a DIO todos os anos. Mas, além do programa e além de outros programas que a gente promove também focados em programas de estágio, junto com outras empresas parceiras aqui da DIO, a gente também tem a Talent Match, que é onde as nossas empresas parceiras encontram o currículo de vocês diariamente. Então, todos os dias tem empresa buscando novos profissionais e buscando profissionais em todos os momentos de carreira, tá, gente? Então, desde a pessoa que está buscando a primeira oportunidade de estágio até profissionais pleno, sênior, né, especialistas. Então, quando vocês se cadastram ali dentro da plataforma da DIO, vocês já cadastram o currículo de vocês, coloca todos os detalhes, né, do currículo, as experiências profissionais, os projetos acadêmicos, projetos pessoais que vocês desenvolveram, quais foram as ferramentas que vocês utilizaram, bibliotecas, frameworks, linguagens de programação, né, que foram utilizadas nesses projetos. Coloca com riqueza de detalhes, né, quais foram as conquistas, os resultados que vocês alcançaram, porque assim, a nossa empresa parceira consegue localizar o currículo de vocês dentro da Talent Match e, de repente, convidar vocês para um processo seletivo, tá bom? Muitas vezes o currículo de vocês não está sendo visto porque ele não está preenchido dentro da plataforma da DIO. Então, é importante vocês terem o currículo preenchido lá para que essas empresas consigam visualizar o currículo de vocês e convidá-los para um processo seletivo, tá? E, Raíssa, você comentou que é assinante aí da plataforma da DIO, então você deixou de consumir só o conteúdo gratuito para assinar o nosso plano de Global. Fala pra gente, você acha que esse plano fez diferença na sua contratação? Tem feito diferença para sua carreira? Ele contribuiu aí para esse momento, né, da sua transição de carreira, para esse momento que você está hoje vivendo profissionalmente? Como que tem sido a sua experiência com o Global? Nossa, com certeza fez total diferença na minha trajetória, até hoje faz, né? A Dio Global me ajudou, né, a ter acesso a conteúdos mais profundos, mais avançados, ter uma imersão muito maior na programação e nas coisas que eu tinha que aprender, né? As skills técnicas que a gente vai tendo, os desafios que a gente vai tendo ao longo do caminho. As trilhas também completas, né? As mentorias valiosas, você tem muito mais acesso a isso. E também, gente, tem o inglês, né? Que é totalmente voltado para a carreira. Então, isso aí foi um plus aí que eu achei muito interessante, que tem lá conversação, tem tudo. O network também, né? Foi essencial, porque a gente faz amizade, a gente troca informações, a gente troca conhecimento, né, com outras pessoas, tira dúvida. Nossa, muita gente me salva nos fóruns, muitas vezes. Então, e também de aprender, né, daquilo ali vai além, né, o network sempre vai além da coisa técnica e tudo mais. E ainda tem a questão de que você está estudando e pode concorrer a vagas, cara. Tipo, através de todas as suas skills, né, você concorre a vagas até internacional. Então, tipo, com empresa internacional, né? Ou seja, é uma plataforma tipo a Avanade, né? Então, é uma plataforma completa, cara. Não, sabe, eu não podia nunca, foi a melhor decisão que eu tive. Não podia ser diferente, né? Ela te dá suporte técnico e suporte do que você precisa ali dentro, te traz um ambiente seguro, você está ali, é um ambiente seguro, né? E voltado totalmente para sua carreira, para sua evolução profissional, e às vezes até pessoal também, né? Porque a gente desenvolve coisas para a gente também. Perfeito. E pra gente é, né, assim, imensamente
feliz, assim, saber de todos esses feedbacks que você aqui já trouxe, né, sobre o Joe Global, sobre a J.I.O., porque a gente faz com tudo com muito carinho, com muito cuidado, e com um propósito que é o de democratizar a educação, de tornar acessível a educação para todo mundo. E a gente tem buscado fazer isso cada vez mais com excelência, cada vez mais com dedicação e justamente para, né, trazer o melhor para vocês e para que vocês consigam também alcançar os sonhos de vocês. E é muito legal saber de tudo isso, saber de toda essa sua experiência. E Raíssa, eu já tô caminhando para o final, mas eu queria saber de você. Agora que você já tem uma experiência na área, já está aí atuando no mercado, né, já está há um tempo na Avanade, quais habilidades você considera que são essenciais para quem quer se tornar um desenvolvedor full stack? Cara, nossa, muitas habilidades, tá, gente? Então, assim, é um longo caminho, tá? E ainda mais porque full stack também é um caminho mais difícil, porque eu sempre escolho o mais difícil. Então, eu acho que full stack é nada mais, nada menos que o front-end com back-end junto. Então, você, tipo, como se soubesse tudo, fizesse tudo, e é meio que isso, é um faz tudo, né? Então, eu acho que para você, assim, atuar como desenvolvedor full stack, você precisa certamente dominar o front-end, né, que é o HTML, CSS, JavaScript. É interessante você também ter muita expertise num framework moderno, tipo React ou Angular. É um ótimo começo, né, para o front-end, você saber disso, como é que funciona, como é que você desenvolve. E no back-end, ter uma base sólida em lógica de programação. Cara, isso é o fundamental. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu estudava Portugal e tudo, e achava isso muito difícil. E hoje eu vejo que, cara, isso foi essencial. Eu treinar aquelas atividades lá foi essencial, assim, para que eu hoje consiga fazer tudo que eu faço. Então, né, lógica de programação é muito importante. Você ter uma base muito sólida, praticar bastante. Banco de dados, você tem que saber como é que funciona, como usar um banco de dados é importante, né? Saber, assim, o mais básico. Versionamento, que é uma coisa que, cara, uma quebra-cabeça para muita gente, mas é importante você saber as coisas básicas, porque você vai trabalhar com isso em qualquer momento da área, né? E uma linguagem, assim, né, bem de programação, pelo menos uma linguagem é importante, como C Sharp ou Java, né, de repente, é essencial você ter esse domínio, essas expertises para realmente ser um desenvolvedor full stack. E além da técnica, que é muito importante, gente, é muito importante, é fundamental também que você desenvolva as soft skills, né, como comunicação, proatividade, curiosidade constante, resiliência, gestão do tempo, inteligência emocional. É muito, muito importante você desenvolver as soft skills. Aprender a aprender, que acho que é a habilidade chave de tudo. Perfeito, gente. Acho que hoje em dia soft skill é o que mais tem sido assim o diferencial no mercado de trabalho. É óbvio que o conhecimento técnico é importante, né, e imprescindível, mas soft skill tem de fato tirado muitas pessoas e reprovado muitas pessoas em processo seletivo, porque são pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, são pessoas que não sabem se comunicar, são pessoas que não sabem se posicionar. Então é muito importante trabalhar soft skill também, porque isso faz muita diferença num processo, tá? E Raíssa, compartilha com a gente aí. Quais as estratégias você usou para alcançar esse seu crescimento na carreira? Porque agora você já está na Avanade, já conseguiu ali, né, se posicionar, já foi efetivada, já está há algum tempo ali desenvolvendo a sua carreira. Quais estratégias você utilizou para alcançar o lugar que você alcançou nesse momento? E quais são os seus próximos passos, né? O que você tem planejado para sua carreira, se é que você pode compartilhar com a gente? Ai, a principal estratégia foi manter uma rotina de estudos disciplinada, intencional, assim. Eu acho que essa foi uma das principais coisas, assim. Eu não tinha uma rotina, não sabia o que era rotina, não sabia como construir e manter isso. Eu tinha muita dificuldade, né, de aceitar a rotina e tudo mais. Então, quando eu decidi isso, eu decidi que eu precisava mudar a minha vida também. Então, foi uma transformação completa. Então, você precisa mudar a sua vida, seu estilo de vida. Você tem que ter uma rotina de estudo intencional, direcionado para aqueles seus objetivos, tá? E desenvolver também, né? Eu acho que habilidades, soft skills, como eu falei, sendo a comunicação a principal, a mais importante. Gente, é muito importante desenvolver a comunicação. Essa é a peça-chave, assim, de
qualquer área da vida, né? Da relação humana. Então, além disso, também tem gestão do tempo, já falei também, inteligência emocional, tem muitas outras, mas eu acho que desenvolver melhor, né, as soft skills foi uma estratégia que eu usei para poder, sim, subir a minha carreira, digamos assim. Deixa eu pensar, eu sempre tive conectada, né, com as comunidades, então eu participo muito, né, da comunidades, eventos, eu costumo ir, costumo participar, estar naquela imersão, né, conhecer pessoas. Eu me expus bastante no LinkedIn, hoje eu recebo, assim, um montão de mensagem no LinkedIn, principalmente depois da Vanade, então eu criei, né, também meu portfólio no GitHub, então foram estratégias que eu fui utilizando, assim, que eu sabia que isso ia dar, sabe, um gás na minha carreira. Hoje eu sigo estudando desenvolvimento full stack, mais voltado para cibersegurança, porque eu trabalho, né, num projeto que eu sou diretamente uma DevSec, né, de segurança. Eu desenvolvo para a área de segurança e eu pretendo realmente me especializar no full stack, em C Sharp especificamente e Angular, porque são as minhas queridinhas. É, então, nessas skills técnicas, eu quero me especializar, né, no desenvolvimento full stack e também no software security, né? Eu quero me especializar um pouco nessa área, saber, para poder desenvolver melhor nessa área, porque eu não sou realmente uma profissional de security, né? Porque existe, né? Profissional de security. Eu sou uma desenvolvedora que desenvolve para security. Então, eu estou lá nos códigos voltado para essa área, focado nessa área. Eu quero continuar nisso, terminar a faculdade, que vai terminar ano que vem, graças a Deus, fazer Que pós. alívio! Ah, um alívio, cara. Fazer pós, continuar assim no autodidata mesmo, estudando, me desenvolvendo cada dia Legal. mais, tirando certificações, que é muito importante hoje, gente. E meu objetivo é esse, continuar crescendo como desenvolvedora, pleno, sênior e etc. E cada dia mais aprendendo, crescendo no futuro, ajudar mais outras pessoas também a fazer essa transição. Eu já faço esse papel um pouco nas redes sociais, mas eu quero fazer mais e mais, eu tenho muitos planos. Então, esses são os meus objetivos por hora. Que legal, perfeito. Muito obrigada por compartilhar com a gente, Raíssa. E aí, para fechar com chave de ouro, quais conselhos a Raíssa daria para quem está começando e está ali iniciando, né, para trilhar o mesmo caminho que você trilhou? Uma transição de carreira ou até começando mesmo nessa área da tecnologia, a primeira oportunidade de trabalho, né, ainda não definiu qual é a carreira que quer seguir. Quais conselhos você daria para essa pessoa? Cara, o conselho que eu daria para você, para vocês, é não espere o momento perfeito. Ele não existe, gente. Comece com o que você tem. Ah, eu tenho um computador velho, comece com ele. Ah, eu só tenho um celular, começa com o celular. No tempo que você pode. Tipo, eu tenho 1 hora para estudar. Estude 1 hora, não importa. Não existe o momento perfeito, não existe a hora ideal, não existe nada disso. Isso tudo é só fake news, tá, gente? Comece e apenas comece, né? O mais importante é ser consistente, constante, é você, assim, ter essa força de vontade, esse desejo de realmente conquistar as coisas, ter planos bem definidos, metas, né? Então, esse, assim, é o principal, é o mais essencial, né? É você realmente ser direcionado e centrado nos seus objetivos, né? Se cercar de pessoas, né, que te inspire, como eu falei lá no começo, é muito importante você olhar para pessoas e, ai, que legal, essa pessoa construiu isso, eu quero isso para mim. Aí você saber assim como funciona, como é mais ou menos, como pode ser sua experiência, isso é muito importante. Você se sente acolhido, você se sente seguro, sabe, de estar fazendo isso. Olha, uma mulher conseguiu, por exemplo, eu vou conseguir também, né? Então, estejam nas comunidades da DIO, né? Isso é uma coisa muito importante, gente. A DIO é maravilhosa, então estejam lá, compartilhe a sua jornada, ajude pessoas, estudem e lembre-se, a sua história importa. Gente, escutem a Raíssa, hein? Escutem a Raíssa, estejam na comunidade da DIO. Se eu conseguir, todo mundo consegue, gente. Você consegue, todo mundo. E acho que essa é a minha mensagem final. Perfeito. Raíssa, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente.
Tenho certeza que vai inspirar muita gente na nossa comunidade. Obrigada mesmo, inspirou a gente. Foi muito bom saber do quanto a DIO te apoiou, né, e esteve presente aí na sua transição de carreira. E, gente, muito obrigada por estar conosco, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Raíssa, fica à vontade se você quiser trazer mais algum conselho para a galera, compartilhar mais alguma informação, né? Fica à vontade, o palco é seu. Eu quero primeiro agradecer, né, tá aqui. Eu acho que, acho que você falou hoje, que ajudar as pessoas é como se preenchesse a gente de alguma forma, é como se tudo fizesse sentido. Eu acho que esse é o, acho que esse é o sentido da vida, né? Você faz uma coisa e poder ajudar uma pessoa com a tua experiência, com a tua história, isso conecta a gente, isso leva a gente, sempre evolui a gente. Então eu acho que isso é a coisa mais importante, conectar pessoas, ajudar pessoas. Essa é a minha mensagem para vocês. Ajudem uns aos outros, se conectem com pessoas, se desenvolvam, compartilhem coisas. É, Mais uma vez, muito obrigada por essa experiência aqui, que foi, nossa, sensacional. Muito legal, cara, muito bom a gente, né, poder falar, né, nossa história e mostrar nossas experiências. Me sigam lá nas redes sociais, troquem coisas, figurinhas comigo. Eu adoro conversar, então eu sempre respondo todo mundo. Pode demorar, mas eu respondo. Meu Instagram é o devrakramer. Meu nome é bem difícil, mas eu acho que vai aparecer por aqui, então vai ficar fácil vocês saberem. E o meu LinkedIn é Raíssa Kramer mesmo. Vocês podem me encontrar lá, conversar comigo, pedir ajuda. Eu estou sempre tentando ajudar da forma que eu posso. Perfeito. Raíssa, a gente é que agradece a sua participação, a gente é que agradece você ter topado participar com a gente e contar a sua história, né, compartilhar com riqueza de detalhes aí como foi essa sua transição de carreira. E, gente, muito obrigada, né? Agora com o nosso coração quentinho aqui de conhecer a história da Raíssa. Tudo de bom para vocês. Se vocês se sentiram inspirados pela história da Raíssa também, vão lá na plataforma da DIO, né? Dá uma explorada lá nos bootcamps, se inscreve e já comecem aí, iniciem a transição de carreira de vocês também, porque a gente pode apoiar vocês nessa transição, tá bom? Gente, um beijo, até o próximo Hard.